A gente adora sentir prazer. É bom, faz bem, faz você perceber que a vida não é tão horrível quanto parece e pode até melhorar o seu dia. E existem diversos tipos de prazeres. Tem o prazer de ganhar dinheiro, tem o prazer de comer uma comida gostosa, tem o prazer de conquistar um objetivo, o prazer de estar perto de alguém que você ama, tem também o prazer carnal, quando você tem relações íntimas. O prazer, muitas vezes, é inofensivo. Menos quando ele se torna um vício. Você quer sentir prazer o tempo todo, ou porque falta algo dentro de você, ou porque você adorou a sensação do prazer. Mas a busca incessante pelo prazer tem um preço, porque você nunca vai ter prazer o suficiente. Você sempre vai querer mais e mais e mais e mais. O prazer é inofensivo menos quando ele dói. Quando outra pessoa precisa sofrer para você ter o seu prazer. Aí deixa de ser um simples sentimento humano e se torna uma doença. E essa doença vai destruir você e tudo que você toca. O nosso terceiro pecado é a luxúria. Antes de começar o vídeo, eu já aviso que terão muitos nomes coreanos e eu vou dar o meu melhor para falar o nome deles, mas se por um acaso eu falar o nome de alguém errado, eu peço desculpas. Vamos lá. O caso de hoje começa em setembro de 2016, quando o cantor Jung Joon-young, ou JJY, foi acusado de ter filmado atos libidinosos sem o consentimento da parceira. E aí foi aberta uma investigação. Contexto: o JJY ficou conhecido em 2012 quando ele participou de um show de talentos coreano chamado Superstar K. O ápice de audiência desse programa foi na quarta temporada, quando o JJY e o Roy Kim participaram, e o JJY ficou em terceiro lugar, enquanto o Roy Kim ganhou. Guardemos estes nomes. A agência do JJY, a C9, se pronunciou sobre essa polêmica, sobre a história, e eles disseram que tudo não passava de um mal-entendido. Que a investigação esclareceu que só foi um mal-entendido e que estava tudo bem, que o caso já tinha sido encerrado. Eles também fizeram uma crítica aos portais de notícia que falaram sobre o caso sem pesquisar mais detalhes e usaram títulos chamativos para causar polêmica. Um dos representantes da agência disse que o JJY e a mulher envolvida na história já tinham se resolvido, já eram amigos e estava tudo bem. Em outubro de 2016, o JJY foi absolvido e acabou a história. Tá tudo bem, certo? Errado. Porque esse foi apenas o começo do caos. No dia 28 de janeiro de 2019, foi aberta a caixa da Pandora. Um homem, inicialmente chamado de Mr. Kim, depois identificado como Kim Sang-kyo, disse ter sido atacado no Burning Sun, um clube muito conhecido que tinha o Seungri como diretor de publicidade. Contexto: o Seungri começou a sua carreira com 16 anos em 2006, com o grupo Big Bang. E Big Bang é simplesmente um dos gigantes do K-pop. Ele andou para que BTS pudesse correr. Ele surgiu quando o K-pop não era gigantesco, ele fez muita coisa pelo K-pop e ele era da época de grandes bandas como Girl Generations e 21. Numa linguagem de divas do pop, ele é tipo a Rihanna. Numa linguagem de futebol, ele é tipo o Santos quando o Neymar jogava lá. Numa linguagem de jogos, ele é tipo o primeiro God of War. Assim eu atingi todas as tribos e todo mundo entendeu, eu espero. O que eu quero que você entenda é que o Seungri, ele não era uma pessoa desconhecida. Ele era uma figura muito querida no K-pop pelas fãs. Ele era o mais novo do grupo, então muita gente adorava esse cara. E o nome dele representava muita coisa. O Mr. Kim disse que foi atacado no Burning Sun depois que ele tentou ajudar uma mulher que supostamente estava sendo assassinada. Numa tentativa de ajudar a mulher, os seguranças bateram nele, tiraram ele do clube, e aí lá fora ele chamou a polícia, mas a polícia prendeu ele porque disseram que ele estava causando no clube. No dia 29 de janeiro, o Burning Sun se pronunciou sobre essa polêmica, e eles disseram que, na verdade, o Mr. Kim era que estava assassinando a mulher, por isso que ele foi expulso. Eles também fizeram questão de falar que o Seungri não estava no clube quando essa treta aconteceu, disseram que iam colaborar com a polícia e todos os envolvidos na agressão iam ser disciplinados e ia rolar demissão. No dia 27 de dezembro de 2018, o Mr. Kim postou um vídeo no YouTube dizendo, e eu abro aspas, menos de 10 dias depois do meu incidente, que aconteceu no dia 24 de novembro, uma mulher
fora de si, foi arrastada pelo cabelo por um segurança do Burning Sun, fecha aspas. Ele também disse que coisas desse tipo viviam acontecendo no clube, mas ninguém fazia nada porque quando chamavam a polícia não fazia nada porque eles tinham um acordo com o clube. Eu obviamente não vou mostrar a gravação, mas dá pra ver que a mulher tá sendo arrastada pelo cabelo e o pessoal não tá nem aí. Eles olham assim, tipo, mais um dia normal aqui no trabalho. O Burning Sun falou sobre esse vídeo no Instagram deles e eles postaram mais 2 vídeos que completavam o vídeo do Mr. Kim e disseram que essa mulher realmente estava fora de si, que ela estava muito bêbada e que ela estava roubando bebidas de outras mesas, por isso que ela foi expulsa. Quando os seguranças tentaram tirá-la do clube, ela atacou um deles e aí eles chamaram a polícia. Enquanto eles esperavam pela polícia, uma segurança feminina ficou responsável pela mulher. Nesse meio tempo, a mulher ficou irritada, tentou bater na segurança que estava cuidando dela e tentou bater no pessoal que estava ali em volta, que era o pessoal das vendas. Eles enviaram as gravações para a polícia, a mulher foi presa, eles receberam o dinheiro para arrumar o computador que ela tinha quebrado, no vídeo dá pra ver que ela quebrou o computador. E caso encerrado. Eles também compartilharam um post do Facebook da segurança que tinha cuidado da mulher e ela negou que a mulher tinha sido assediada. O diretor do clube também se pronunciou. Primeiro, ele pediu desculpas pela violência, depois ele falou do Mr. Kim e depois ele falou sobre o Seungri. Ele disse que tinham matérias falando sobre o caso e eles chamavam de o clube do Seungri. Mas ele disse que para começo de conversa, o Seungri nem estava no clube quando aconteceu a treta toda. E ele salientou que o que tinha acontecido era culpa dele e responsabilidade dele. Depois disso, ele saiu do clube. Começaram a questionar o que o Seungri era desse clube, afinal de contas. Ele era diretor, ele era CEO, era diretor de publicidade, o que ele fazia? Para esclarecer essa dúvida, no dia 30 de janeiro, um representante do Burning Sun disse, e eu abro aspas, todo mundo pensa que o Seungri é CEO. E é verdade que o Seungri participa da administração do clube, mas ele não é dono do clube. No dia 31 de janeiro, o fundador da IG, que é uma das maiores empresas da Coreia do Sul, eles são responsáveis pelo Big Bang, Blackpink, Psy e vários nomes gigantescos no K-pop. O fundador da YG não queria o nome de sua empresa envolvido em polêmicas, então ele foi logo esclarecendo que o Seungri fazia na sua vida privada, particular, não tinha nada a ver com a empresa. Ele também disse que o Seungri tinha saído do cargo de diretor do Burning Sun porque ele ia se alistar no exército e soldados não podiam ter uma segunda renda. No dia 2 de fevereiro, o site Dispatch, conhecido por revelar escândalos do mundo dos famosos, postou prints de supostas conversas de funcionários do Burning Sun em um chat e eles estavam falando sobre um abuso. Os prints mostravam que o Seungri era diretor interno do Burning Sun e um dos melhores amigos dele, além de administrar o Burning Sun, cuidava de várias empresas no nome do Seungri. Entre essas empresas que esse melhor amigo cuidava, estava a Yuri Holdings, e guardem esse nome que ele será importante mais pra frente. Outra pessoa envolvida com o Seungri, que também estava envolvida com o Burning Sun, era a mãe dele. O fundador da YG disse que o Seungri saiu do Burning Sun porque ele ia se alistar no exército. Mas depois das polêmicas, o Seungri e a mãe dele saíram de cargos do Burning Sun. Então, será que foi por causa do exército ou porque ele não queria se envolver em polêmicas? Os prints também mostravam um tipo de hierarquia. Tinha o CEO, o diretor, o administrador, o responsável pelos VIPs e os MDs. MD significa comerciante, então eles basicamente levavam clientes para o clube. Se esse comerciante conseguisse levar uma mulher para o clube, ele ganhava cerca de 20 a 50 mil won. Se ele conseguisse atrair um homem para o clube, esse comerciante ganhava cerca de 20 a 30% do dinheiro da bebida que esse cliente consumisse. Então, se o cliente gastou R$100 em bebidas alcoólicas, 30% desse valor ia para o comerciante. Obviamente, era muito mais atrativo conseguir clientes mulheres, porque você ganhava dinheiro, você não ganhava a porcentagem da bebida. Um dos jornalistas / informantes do Dispatch conversou com um desses MDs e perguntou como que eles atraíam as clientes.
E aí o MD respondeu que eles basicamente levavam mulheres bêbadas pros quartos. Essas mulheres eram chamadas de mulge, que eram as clientes bonitas, e essas clientes eram levadas pros quartos e lá aconteciam os abusos. Em uma conversa entre MDs, eles falam. O MD1 fala: o pessoal do quarto VIP tá procurando uma cliente mulher. O MD2 responde: tá bom, tô procurando. E aí o MD1 fala: estou procurando por toda parte. Rápido, me ajude a conseguir uma cliente. Não precisa ser necessariamente bonita. Uma bêbada já serve. Em uma conversa entre um diretor e 2 MDs, dá a entender que eles gravavam o que acontecia nos quartos e repassavam entre si. Alguns MDs também davam êxtase pras meninas, porque assim elas apagavam mais rápido e eles podiam fazer o que eles quisessem com elas. Em relação a menores de idade no clube, eles dizem: a agressão é só culpar o cliente. É só culpar o cliente. No entanto, deixar menores de idade entrar no clube é diferente. É total responsabilidade do clube. Mantemos uma boa relação com a polícia porque reportamos quando menores de idade entram no clube. Mas é claro que isso não impedia menores de idade de entrarem no clube. Um antigo gerente disse de forma anônima pro despache que em 2018 ele viu menores de idade entrarem no clube. Chamaram a polícia foi até lá, mas eles não entraram no clube. Um dos responsáveis pela staff disse para os policiais que não tinham menores de idade no clube e a polícia foi embora. Os gerentes, diretores, funcionários, MDs conversavam por um aplicativo chamado Kakao Talk, que é tipo um WhatsApp da Coreia. Lá eles criavam vários chats e tiravam fotos e gravavam vídeos das meninas sem permissão e mandavam nesses chats. Depois que o despache vazou tudo isso, o Sangri se pronunciou no seu Instagram e ele disse que ele não tinha envolvimento com o Burning Sun, que ele começou lá como DJ, depois recebeu a oportunidade de ser diretor de propaganda, mas só isso. No dia 4 de fevereiro, o CEO do Burning Sun fez uma declaração e ele primeiro pediu desculpas pro Sangri por envolver ele nessa treta toda, nessa polêmica toda. E ele disse que não tinha se pronunciado ainda porque ele estava verificando os fatos que foram apresentados sobre o clube. E ele disse que privou todas as suas redes sociais porque ele queria focar em resolver esse problema. Aí lembra o diretor que eu falei, que foi o primeiro a se pronunciar, que disse que o Sangri não estava envolvido e que depois saiu do Burning Sun? Então, o CEO do Burning Sun disse que demitiu esse diretor Jung, que era o nome dele, porque ele estava envolvido nessa treta toda. Ele também disse que ia resolver o problema e ia se esforçar para esse tipo de coisa não acontecer novamente. Esse CEO era um dos amigos do Sangri e além de administrar o clube, ele também cuidava de outras empresas que o Sangri tinha. E ele fez questão de falar que o Sangri não estava envolvido nessa polêmica, que ele não fazia parte do clube, que ele não era um diretor, que ele não estava envolvido em nada. Então, o tempo todo, as pessoas tentavam tirar o nome do Sangri dessa bagunça, dessa polêmica toda, porque eles sabiam que ele era uma pessoa importante no mundo do K-pop, que se ele caísse, ia cair um monte de gente com ele. Esse CEO também disse que devido às polêmicas, o Burning Sun seria fechado. No dia 13 de fevereiro, outra polêmica apareceu, dessa vez envolvendo coisas ilícitas dentro do clube. Uma mulher chinesa, chamada Ana, estaria vendendo coisas ilícitas dentro do clube enquanto trabalhava como MD. Em outubro de 2018, ela postou uma foto com o Sangri dizendo o seguinte, abro aspas: "Você tem que trabalhar muito para conseguir uma foto com o CEO Sangri, trabalhando muito depois de ficar bêbada essa semana", fecho aspas. Em resposta, o Sangri disse que não conhecia essa mulher porque ela pediu foto com ele, ele tirou, e ele era famoso, então sempre que ele ia no clube, os fãs pediam foto com ele e ele tirava. A polícia começou a investigar ela, só que eles não sabiam onde ela estava. Tinha uma acusação contra ela envolvida com... tá ligado? E se ela ainda estivesse na Coreia, seria de forma ilegal, porque o visto dela já tinha vencido. Descobriram também que essa mulher foi uma das mulheres que o Mr. Kim no dia 26 de fevereiro, as coisas só pioraram, porque a partir daqui é efeito dominó. Cai um, cai em dois, cai em três, cai em quatro, cai todo mundo. Lembra do Kakao Talk, o WhatsApp coreano?
Então, dessa vez vazou uma suposta conversa entre o Seungri, um cantor C, que depois foi identificado como Choi Jong-hoon, um CEO da Yuri Holdings, que era a empresa do Seungri, e mais um funcionário anônimo do Burning Sun. A conversa era de dezembro de 2015 e nela o Seungri diz para encontrar garotas para os investidores. Garotas que trabalhavam com... Vocês estão ligados. Nisso, o funcionário responde que ia chamar garotas que cobravam barato. Em outra conversa, o CEO da Yuri Holdings diz que conseguiu 2 garotas e que quando elas chegassem era pro funcionário que estava no chat levar elas em segurança até o hotel. Nesse período de 2015, o Seungri estava indo atrás de investidores dentro e fora do país para investir na empresa dele. Em 2016, a Yuri Holdings começou a trabalhar no ramo de entretenimento e comida. Então, as datas meio que batem. A partir dessas suspeitas e dessas conversas, a polícia começou uma investigação oficialmente. Os primeiros a se pronunciarem sobre essa polêmica foi a YG, e eles disseram que conversaram com o cantor e que era tudo fake, era tudo mentira, as mensagens eram mentira e que eles tomariam medidas legais severas em relação a essas fake news e a essas acusações. Depois dessa polêmica, as ações da YG caíram 4,95% e aí você entende por que eles não queriam o nome do Seungri envolvido nessas polêmicas, porque não era só ele que ia sair perdendo. No dia 27 de fevereiro, o Seungri foi chamado para depor e ele ficou 8 horas e meia na delegacia. No dia seguinte, ele cancelou todos os seus shows. No dia 7 de março, o Seungri foi refutado. Ele disse que ele começou no Burning Sun como DJ, depois ganhou a oportunidade de ser diretor de publicidade, mas um site refutou essas afirmações. Eles mostraram um documento com os doadores iniciais do Burning Sun e entre eles estava Seungri doando cerca de $198 mil. No dia 10 de março, o Seungri foi acusado de fornecer serviços sexuais. Garotas, vocês sabem que tipo de garotas. Ele negou as acusações e disse que ia se aposentar do showbiz. E ele estava fazendo isso para proteger a sua banda e a empresa YG. Se ele fosse considerado culpado, ele poderia ser preso com pena de até 3 anos. No dia seguinte, no dia 11 de março, descobriram que mais 2 cantores estavam envolvidos nesses chats polêmicos. Eles estariam compartilhando gravações de mulheres inconscientes e eram conteúdos absurdos e eram gravados sem o consentimento da moça, porque ela estava apagada. Nos chats, eles riam e mandavam fotos e faziam piadas, e tinham pelo menos 8 pessoas nesses chats. Entre eles estava, supostamente, o Seungri, o CEO da Yuri Holdings e o Mr. Kim, que não é o mesmo cara da treta do começo do vídeo. E um dos cantores envolvidos nesses chats era ninguém mais, ninguém menos que JJY. Lembra que eu falei dele lá no começo do vídeo? A primeira treta foi dele? Então, em 2015, ele compartilhou com os amigos, que também eram celebridades, vídeos e fotos que ele tinha tirado sem o consentimento das mulheres, e ao total 10 mulheres foram vítimas dessas gravações. Em uma conversa entre o JJY e o Mr. Kim, ele fala: eu comecei a fazer fuk-fuk, comecei a fazer nananana. Aí o Mr. Kim pergunta: você tem vídeos? Nisso, ele manda um vídeo que ele gravou sem o consentimento da menina e ele diz, orgulhoso, que ele gravou sem ela saber. Sobre a polêmica, a agência do JJY disse: não negamos nem afirmamos. Ele tá numa gravação nos Estados Unidos e quando ele voltar, ele responde a essas acusações. No mesmo dia, o Seungri postou no Instagram que estava se aposentando para não causar mais problemas para sua boy band, o Big Bang, e a empresa YG. No dia 12 de março, o JJY foi acusado de ter feito gravações ilegais e ele foi removido de vários programas de TV que ele estava participando. Saiu mais uma conversa entre o JJY, um cantor, e uma pessoa anônima chamada Kim, e o Kim manda um vídeo de uma mulher inconsciente e ele está a dela. Nisso, eles começam a rir. Em outras conversas, um homem fala que teve relações com uma mulher inconsciente e o JJY começa a xingar essa mulher, como se ela tivesse culpa do que estava acontecendo com ela. Depois disso, dessas acusações, dessas polêmicas, dessas mensagens, o JJY escreveu uma carta
pedindo perdão, pedindo desculpas por todo o mal que ele fez e confessando todos os seus crimes. Na carta, ele pede perdão para as mulheres e para as pessoas que ficaram bravas por causa dessa história. Ele disse que ia colaborar com a polícia e disse que estava se aposentando, dando fim à sua carreira. E lembra que eu falei que ele teve uma treta parecida com essa em 2016, mas que ele foi absolvido? Sabe por que ele foi absolvido? Corrupção. Em um desses sites, uma pessoa comenta sobre um chefe de polícia e diz que, não, ele cuida de mim, ele me protege, a gente é tipo brother. E a partir dessas mensagens, a polícia começou a investigar um possível caso de corrupção. De acordo com um portal de notícias, um suposto policial envolvido na investigação do JJY em 2016 teria pedido para um time forense da área digital se livrar do celular do JJY, que era a principal prova do caso. No meio dessa bagunça toda, surgiu mais um nome, Choi Jong-hoon, que na época fazia parte da banda de rock FT Island. Em fevereiro de 2016, ele foi pego dirigindo bêbado e ele recebeu uma multa de $2.200 e teve a carteira suspensa por 100 dias. Ele deixou esse acontecimento em off, nem contou pra agência dele, e ele queria deixar tão em off, mas tão em off, que ele envolveu suborno no meio dessa história. Em um chat no QQ Talk, rola uma conversa sobre fazer o pagamento para um policial deixar a história longe das notícias, longe dos jornais. E quem teria ajudado o Joey foi o CEO da Yuri Holdings, que era a empresa do Sungri. No dia 14 de março, o JJY foi chamado para depor, ele entregou o celular para a polícia e ele passou 21 horas na delegacia. O comissário da polícia disse que ia investigar toda essa história, a parte da corrupção, as gravações ilegais, tudo. A essa altura do campeonato, a merda já tinha batido no ventilador fazia tempo, tava todo mundo em choque com o que estava acontecendo, porque esse foi um dos maiores escândalos no mundo do K-pop. Ninguém tava esperando uma notícia dessas. E quanto mais merda aparecia, mais envolvidos na história também apareciam. E um desses nomes envolvidos foi o Young Jun-hin, um rapper do grupo Highlight. Ele disse no seu Instagram que teve conversas impróprias com JJY, que ele recebeu as fotos e as gravações e ele agiu como se não fosse nada demais, mas ele sabia que era crime. Ele disse que ficou quieto, sabendo de tudo que estava acontecendo. Ele disse que deveria ter falado alguma coisa, ter feito alguma coisa. Por isso, ele disse que ia participar das investigações e anunciou a sua saída do grupo Highlight e pediu desculpas para os membros da banda. A empresa responsável pelo FT Island também se pronunciou e disse que o Choi já não fazia mais parte do grupo e que ele estava se aposentando. Ainda no dia 14, o Lee Jong-hyun, da banda CN Blue, também foi envolvido na treta depois que vazou uma conversa entre ele e o JJY. O Lee teria recebido vídeos do JJY, que sempre falava das mulheres como se elas fossem objetos, e o Lee não fazia parte dos chats, ele só tinha uma conversa com o JJY. No dia 15 de março, novas acusações contra o Seungri apareceram. Dessa vez, ele foi acusado de ter enviado uma mulher coreana para o Japão para servir de acompanhante. Ele também foi acusado de sonegar impostos. Ele negou todas essas acusações. Nesse mesmo dia, o Choi, da banda FT Island, foi acusado oficialmente de compartilhar fotos ilegais. A essa altura, o Sungri, o Choi, o JJY já tinham sido acusados oficialmente. No dia 16, um policial, que foi mencionado nos chats, admitiu que era próximo do CEO da Yuri Holdings, que eles tinham saído para jogar golfe, saíram para jantar, mas ele negou que tinha usado a sua posição como policial para ajudar esse CEO. No dia 18 de março, o então presidente da Coreia do Sul decidiu se pronunciar sobre essas polêmicas. O presidente se envolveu na história. E ele basicamente disse: investiga isso aí, hein? Investiga bem, hein? Além das polêmicas do Burning Sun e todos os cantores e idols envolvidos, tinham mais duas polêmicas rolando ao mesmo tempo. Uma dessas polêmicas era de que o ex-vice-ministro da Justiça tinha recebido favores sexuais em 2013. Também estava rolando a investigação do polêmico da atriz Jam Jae-in, que morreu em 2009, mas a morte dela tinha perguntas não respondidas, o pessoal achava que ela não tinha tirado a própria vida, tinha muita treta envolvida aí nesse meio, e eles estavam investigando isso. Então, esses três casos estavam acontecendo ao mesmo tempo,
e a Coreia do Sul estava um caos. E aí o presidente falou, investiga tudo direitinho, minuciosamente. Aí lembra que eu falei que o Seungri ia se alistar no exército? Então, não vai mais. Foi solicitado que o alistamento dele fosse adiado, porque ele estava sob investigação. Então, primeiro ele que resolvesse essas pendências e aí depois ele podia se alistar. No dia 19 de março, a polícia solicitou mandados de prisão pro JJY, o Mr. Kim, que era funcionário do Burning Sun, e pro ex-diretor do Burning Sun, o Mr. Jung. O CISA Jornal gravou uma entrevista com o Seungri e nessa entrevista ele disse que não estava envolvido em crime sexual e não estava envolvido com jogos de azar, que é ilegal na Coreia do Sul. Ele disse que as conversas no chat eram inofensivas, eram só conversas entre amigos, e ele falou que mesmo se ele dissesse a verdade, as pessoas não iam acreditar nele. Nesse mesmo dia, o Seungri foi acusado de estar usando drogas. O advogado dele negou as acusações, ele foi no hospital, fez testes e deu negativo, ou seja, ele estava limpo. No dia 28 de março, o Seungri admitiu ter compartilhado vídeos e fotos ilegais, mas ele negou ter gravado vídeos desse tipo. No dia 2 de abril, novos nomes foram envolvidos nessa treta, relacionados aos chats. Um deles era o cantor Roy Kim. Lembra que eu falei dele lá no começo do vídeo, que ele participou do show de talentos coreano e que ele ganhou? Então, ele foi chamado para depor, mas ele estava nos Estados Unidos, porque ele estudava lá, e a agência dele disse que assim que ele voltasse para a Coreia, ele ia depor. No final das contas, o Roy Kim e o Choi admitiram terem compartilhado fotos e vídeos ilegais, e o Choi admitiu ter gravado esses vídeos ilegais. No dia 29 de novembro de 2019, saiu a notícia de que o JJY e o Choi foram presos por crimes sexuais. O JJY foi condenado a 7 anos de prisão, enquanto o Choi foi condenado a 5 anos de prisão. Em 2020, as penas foram reduzidas, a pena do JJY foi para 5 anos e a pena do Choi foi para 2 anos e meio. Em agosto de 2021, o nome mais falado nessa treta toda foi preso, o Seungri. Ele foi considerado culpado de 9 acusações, entre elas transações ilegais, envolvimento com jogos de azar e organizar serviços sexuais. Ele foi condenado a 3 anos de prisão e a pagar uma multa de 5 bilhões de wons. Ele ficou preso por 5 meses e em 2022 ele recorreu e a sua pena foi reduzida para 18 meses de prisão. E esse é o fim dessa trágica, complicada e sombria história. Esse caso mostrou para as fãs que os idols que elas tanto amam não são tão inocentes quanto parecem. Eles vendem a ideia de que são inocentes, puros e amáveis porque os fãs adoram pensar que os seus ídolos são perfeitos. Então, eles são obrigados a agirem como se eles fossem perfeitos. Mas nós sabemos que não é bem assim e muita coisa acontece por debaixo dos panos, e esse caso é a prova disso.